Você já imaginou como seria viver em um mundo onde não existem câmeras? Se alguém quisesse guardar a imagem de uma pessoa, de uma paisagem ou até mesmo de um acontecimento importante, a única opção era contratar um pintor. Mas tudo mudou quando a fotografia foi inventada. O que muitos artistas enxergaram como uma ameaça acabou se tornando uma das maiores inspirações para a arte moderna. Hoje eu vou mostrar como isso aconteceu. Surgimento da fotografia. Tudo começou em 1826, quando o francês Joseph Nicéphore Niepce conseguiu produzir a primeira fotografia permanente da história. O mais curioso é que essa imagem levou cerca de 8 horas de exposição à luz para ser registrada. Por causa disso, pessoas e movimentos simplesmente desapareciam da foto. Alguns anos depois, em 1839, Louis Daguerre criou um daguerreótipo, que é um processo que reduzia bastante o tempo necessário para fotografar. Foi um enorme avanço. Outra curiosidade é que, nas primeiras fotografias, as pessoas apareciam muito sérias. Muita gente pensa que elas não gostavam de sorrir, mas a explicação é outra. Como era preciso ficar completamente parado durante vários minutos, manter um sorriso era praticamente impossível. Com o tempo, a fotografia se tornou cada vez mais popular. Ela começou a registrar guerras, famílias, cidades e acontecimentos históricos com uma previsão nunca vista. A arte no final do século XIX. Durante o final do século XIX, o mundo também estava mudando rapidamente. As cidades cresciam, as fábricas se multiplicavam e novas invenções transformavam a vida das pessoas. Os artistas passaram a sentir que a arte precisava acompanhar essas mudanças. Eles começaram a abandonar os grandes temas históricos e religiosos para retratar cenas simples do cotidiano, como pessoas passeando em parques, cafés, ruas movimentadas e paisagens naturais. Um bom exemplo dessa mudança é a obra Um Enterro em Ornans, do pintor Gustave Courbet. Em vez de representar heróis ou cenas religiosas idealizadas, o pintor retratou o funeral de pessoas comuns em tamanho monumental, que a vida cotidiana também parecia ser tema de grande arte, e a obra marcou o fortalecimento do realismo e ajudou a abrir caminho para as transformações que levariam à arte moderna. Uma curiosidade é que muitos críticos da época odiavam essas mudanças. Eles diziam que aquelas pinturas pareciam mal acabadas, porque não tinham os detalhes perfeitos exigidos pela arte acadêmica. Mas justamente essa liberdade de experimentar acabou mudando sempre a história da arte. Influência da fotografia e o surgimento da arte moderna. Quando a fotografia passou a registrar a realidade com tanta fidelidade, muitos acreditaram que a pintura iria desaparecer. Mas aconteceu exatamente o contrário. Os pintores perceberam que não precisavam competir com a câmera. Afinal, uma máquina sempre conseguiria copiar a realidade melhor e mais rápido. Então surgiu uma pergunta: e se a fotografia mostra exatamente o que vemos? O que a pintura pode mostrar que uma câmera não consegue? A resposta foi a emoção, a criatividade e a interpretação pessoal. Outra curiosidade é que vários artistas utilizavam fotografias como referência para estudar poses, iluminação e movimentos antes de começar a pintar. Além disso, alguns enquadramentos modernos, como pessoas cortadas pela borda da imagem ou cenas vistas de ângulos diferentes, surgiram justamente por influência da fotografia. Impressionismo. Em 1874, nasceu o impressionismo. Os impressionistas queriam pintar a luz exatamente como ela aparecia naquele instante. Como a iluminação muda muito rápido, eles precisavam trabalhar depressa. Por isso levavam tintas e cavaletes para pintar ao ar livre, prática conhecida como plein air. Uma curiosidade muito famosa é que o nome impressionismo surgiu como uma crítica, quando o quadro Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet, foi exposto por um jornalista, zombou da obra dizendo que aquilo era apenas uma impressão e não uma pintura terminada. O que era uma crítica acabou dando nome a um dos movimentos mais importantes da história da arte. Outra curiosidade é que Monet pintou a mesma paisagem dezenas de vezes em horários diferentes, apenas para mostrar como a luz alterava completamente as cores. Pós-impressionismo.
Esses artistas admiravam o impressionismo, mas queriam transmitir algo além da luz, emoções, simbolismos e diferentes formas de enxergar o mundo. Um dos artistas mais conhecidos foi o Vincent van Gogh. Hoje suas pinturas valem centenas de milhões de dólares, mas durante sua vida ele vendeu apenas uma única obra, vivendo praticamente sempre com a ajuda financeira de seu irmão Theo. Outro grande nome foi o Paul Cézanne, considerado um dos pais da arte moderna. Sua maneira de simplificar as formas inspirou diretamente o cubismo de Pablo Picasso. Já o Paul Gauguin abandonou sua carreira como corretor da bolsa para viajar ao Tahiti em busca de uma vida simples. Lá criou algumas de suas obras mais famosas, usando cores vibrantes e temas diferentes dos padrões europeus. Cada um desses artistas mostrou que a arte não precisava apenas copiar o mundo, mas podia revelar sentimentos, ideias e diferentes maneiras de enxergar a realidade. No fim das contas, a fotografia não acabou com a pintura, mas determinou que a realidade já não era o suficiente. A partir daquele momento, o artista passou a mostrar não apenas o que via, mas principalmente como enxergava o mundo e repensarem o verdadeiro papel da arte. Foi essa transformação que abriu o caminho para a arte moderna e para muitos dos movimentos artísticos que conhecemos hoje. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Às vezes, uma nova tecnologia não substitui a arte, ela inspira a arte a se reinventar.